cultura de colocar Jesus no centro, comunicar de forma clara que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus ensina que são os doentes que precisam de médico, não os perfeitos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero reconhecer nossos visitantes, você que nos visita hoje, assim que acenderem as luzes, eu gostaria que você recebesse essa sacola, tem um presente aqui dentro, uma lembrança e um convite. Esse convite é para que você esteja indo do final do culto até uma sala preparada para você, tomar um cafezinho lá, para conversar rapidamente com a nossa equipe. Apenas vão lhe perguntar como é que você se sentiu, o que você está vendo, percebendo aqui no nosso culto hoje, e rápido mesmo. E tem também um convite, esse vermelho aqui dentro, que é para você participar de um evento preparado especialmente para você. Vai acontecer, houve uma mudança de data, seria dia 20 e 21 de novembro, mas nos informaram que serão 2 domingos do Enem, 21 e 28 Enem, então nós mudamos para dezembro, vai ser 11 e 12 de dezembro o nosso Impulse, e você é nosso convidado para estar nesse evento, é de extrema importância que você participe. No final do culto, então, você já vai ter oportunidade de conhecer melhor esse evento e já fazer a sua inscrição, não custa nada, você é nosso convidado especial para isso, ok? Alguém pagará por você o evento, porque nós vamos preparar muita coisa bacana para você. Então, levante sua mão agora e receba, fique com ela levantada até que nossos voluntários encontrem você e lhe entreguem essa sacolinha, ok? Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e estejam aí completamente à vontade no nosso meio. Obrigado. Nós estamos numa série e hoje terminando essa série. Comecei há 2 domingos, já falei sobre 2 aspectos que envolvem a função da igreja, a razão para a qual ela foi criada. A igreja foi criada para 3 coisas específicas e que se completam. Deus criou a igreja para que ela o adore. A igreja se relaciona com Deus através do reconhecimento do seu senhorio, da sua majestade, do seu poder, e não há outra reação da igreja senão cair prostrada diante dele. A igreja adora ao Senhor. A igreja foi criada também para servir as pessoas, falamos semana passada, e nós entendemos e explicamos a todos que o amor às pessoas se revela pelo fato de servi-las, sermos úteis às pessoas, sermos de alguma forma úteis às pessoas, servindo-as de qualquer maneira, de todas as maneiras, e isso é amar as pessoas, isso é servir, e a igreja foi pensada por Deus para servir as pessoas. Eu até coloquei a frase no Instagram: amar as pessoas servir as pessoas é amá-las da mesma maneira que Deus nos ama. Ou seja, ame, independente de quem seja, até o inimigo, você está convidado a amar. Expliquei tudo isso semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e último aspecto da função da igreja, que é a alcançar aqueles que não conhecem Jesus. Alcançar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. É muito bacana ser igreja, viver no movimento da igreja. Vocês viram todos os eventos que estão sendo preparados, isso é a igreja em movimento.
é a igreja acontecendo, existindo, é a igreja se movendo, não é? Mas não é só isso ser igreja. A igreja ela tem um papel fundamental na terra, no nosso tempo, que é a pregação do Evangelho. Eu vou convidar você a abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler do 11 até o 22. Primeira Coríntios capítulo 15, 11 a 22, e está escrito assim: Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos orar. Pai, quero te pedir, Deus, nessa hora, que o Senhor venha e com o teu Espírito faça uma obra em nossa vida agora, nos nossos corações, na nossa mente. Prepara, Senhor, o nosso entendimento para perceber a simplicidade, apesar de parecer complexo, ó Deus, mas para que nós percebamos a simplicidade daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto, Pai. Que nós saímos daqui completamente certos desta verdade. A ressurreição é a chave, é a base da nossa fé e da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Havia um grupo nos tempos de Jesus chamado saduceus. Esse grupo era um grupo composto por pessoas da alta elite, pessoas ricas. Essas pessoas, elas dominavam o templo de Salomão, aonde aconteciam os rituais, as práticas religiosas da época. Elas dominavam também o cargo de sumo sacerdote ali do templo, ou seja, dentre os saduceus eram retirados os sumos sacerdotes, aqueles homens que comandavam tudo o que acontecia na religião, na religiosidade ali do tempo de Jesus. E esses homens, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles pregavam, ensinavam que não havia ressurreição, ninguém haveria de ressuscitar. Ou seja, morreu, acabou. A morte é o fim de tudo. E é interessante perceber que lá no tempo de Jesus isso já era ensinado e combatido, como o apóstolo Paulo nesse momento combatia, mas hoje no nosso tempo também parece ser algo que, mesmo de forma indireta, domina o pensamento, a ideia da maioria das pessoas sobre a vida. A maioria das pessoas vive como se morreu, acabou tudo. Você tem que curtir, você tem que buscar prazeres, você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar a sua prosperidade, você tem que, enfim, viver, fazer valer a sua vida nesse mundo, porque daqui a pouco você morre e aí
tudo acaba. As pessoas pensam isso, e quando não pensam de forma consciente, elas de alguma maneira acham que isso é assim, e mostram isso pela vida que levam. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está combatendo essa premissa. Ele está dizendo que a ressurreição é a base de tudo. Se Cristo não ressuscitou, não adianta estarmos aqui agora. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Todos nós estaríamos aqui por nada, a troco de nada, porque se Jesus não ressuscitou, até os nossos pecados não foram cancelados. Ainda estamos condenados dos nossos pecados. Ou simplesmente como os saduceus pensavam, não existe pecado, não existe condenação, não existe vida após a morte, porque a morte seria o encerramento de tudo. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso no seu texto, ele dizendo: se não há ressurreição, então até estamos lutando contra Deus, dizendo que Ele ressuscitou Jesus, se Ele não ressuscitou, ou seja, estaríamos chamando Deus de mentiroso. E hoje eu quero mostrar aos irmãos, mostrar através da palavra de Deus, que toda a nossa esperança, a minha e a sua, você que crê em Cristo como Senhor da tua vida, você que crê que Jesus morreu e ressuscitou, toda a nossa esperança está baseada na ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não ressuscitou, e entenda o que é ressurreição, muitos ressuscitaram na história do Velho Testamento, muitas pessoas também foram ressuscitadas no Novo Testamento. Haja vista a história de Lázaro, Jesus o ressuscitou depois de 4 dias de morto, mas essas pessoas todas voltaram a viver, mas morreram de novo. Todos morreram de novo e estão mortos hoje, esperando Jesus chamar. Só Jesus morreu, ressuscitou e hoje está vivo. Jesus morreu, ressuscitou e subiu para a presença do Pai, e hoje Ele está vivo em um corpo, e Ele reina sobre todas as coisas ao lado do Pai. Por isso o apóstolo Paulo disse que Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que acordou, Ele é o primeiro que ressuscitou e continua ressurreto, e toda a nossa fé, a nossa esperança está baseada nesse fato. Porque se Jesus houvesse morrido e não ressuscitado, era apenas mais um, como todos os homens que viveram antes e depois dele. E eu quero mostrar hoje algo sobre isso. A nossa esperança, irmãos, é um dia vivermos essa vida como estamos vivendo, servindo a Deus, bem ou mal, estamos buscando fazer algo de bom para o Senhor, mas no dia que nós morrermos, nós sabemos, cremos, esperamos que vamos ressuscitar à semelhança de Jesus, e vamos ter um corpo igual ao de Jesus, ressuscitados com um corpo glorioso como foi o corpo de Jesus. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, como você pode acompanhar aí. O apóstolo Paulo dizendo que a nossa esperança é isso. Veja, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa esperança é ressuscitar e ter um corpo igual ao de Jesus. E se você não se lembra, Jesus ressuscitou com um corpo transformado, glorificado. Jesus ressuscitou com um corpo que era capaz de comer, sim, era capaz de estar sujeito a espaço e a tempo, mas ao mesmo tempo era um corpo que poderia transcender o espaço e o tempo. Jesus ressuscitado estava andando no caminho de Emaús e encontrou 2 discípulos que estavam desertando da fé, e Jesus para e conversa com eles, e eles estão ali dialogando sobre o que havia acontecido, todo o acontecimento da morte de Jesus e tal, o sepultamento. E de repente eles param, convidam Jesus para cear com eles, quando chegam lá na cidade. E quando Jesus parte o pão,
E note, quando Jesus partiu o pão, foi quando eles notaram as chagas nas mãos de Jesus, feitas pelos pregos com os quais ele foi pregado na cruz. Quando Jesus parte o pão, eles conhecem, eles percebem que era Jesus ressuscitado. E o texto diz que Jesus simplesmente desapareceu dali, e apareceu quilômetros distantes dali, lá dentro de uma casa em Jerusalém, junto com os discípulos que estavam lá. Ou seja, um corpo diferente, glorioso, um corpo que não está e está ao mesmo tempo sujeito a espaço e a tempo, algo feito por Deus, algo que é uma feitura de Deus, e Deus nos promete que um dia teremos um corpo assim, não sujeito mais a doenças, a defeitos. Eu acho que se você não teve a sorte que eu tive de nascer bonito, você será bonito um dia, sabe? Vai ser um corpo glorioso, sem defeitos, sem qualquer defeito. É uma boa esperança, não é? É algo tremendo. Eu sei que tem muita gente que ficou animado com essa história de ser bonito, não é? Adson já ficou ali. Brincadeira, Adson. Quando acontecerá isso? Veja 1 Coríntios capítulo 2:9 ainda, diz assim, 1 Coríntios capítulo 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe uma tradução mais livre que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, as coisas não terminam aqui, as coisas não são meramente isso que nós vivemos aqui. Há uma vida após o momento da morte, e nós vamos ressuscitar, como o texto disse, todos serão ressuscitados, todos serão vivificados em Cristo para viver coisas gloriosas, coisas que nem foram ainda reveladas, apesar de que em Apocalipse grande parte daquilo que Deus preparou para o seu povo já está revelado. Mas quando essas coisas vão acontecer? Veja o texto de 1 Tessalonicenses, eu vou ler aqui para não virar de costas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Os que dormem era a palavra que ele estava usando para falar da morte, daqueles que estavam mortos. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo aqui, ele já joga um balde de água fria naqueles que não criam na ressurreição. Ele diz, como se ele estivesse dizendo, só isso aqui é pequeno demais, é pouco demais, é algo pequeno demais. Ou seja, viver sem acreditar na ressurreição dos mortos é algo que nem vale a pena. Por isso ele diz, como aqueles que não têm esperança. E ele continua e diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Esse texto é o texto que geralmente as pessoas usam para consolar o coração
dos familiares que estão em um sepultamento de um ente querido. Infelizmente, esse texto não serve para consolar o coração de uma família que não conhece a Jesus. Infelizmente, esse texto não pode ser usado para consolar o coração daqueles que sofrem pela perda de um ente querido. Por que não serve? Porque o texto diz: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram crendo que Jesus é Senhor, aqueles que morreram depois de entregar sua vida, seu coração, toda a sua alma ao Senhor, recebê-lo como Senhor. Isso é ter Jesus como Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica: não sejam como aqueles que não têm esperança, porque os que dormem, eles não ficarão dormindo. Aqueles que morreram não permanecerão mortos. Aqueles que morreram ressuscitarão quando? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. A palavra diz que Jesus voltará. Ele voltará a esta terra. O livro de Apocalipse nos mostra que Jesus voltará em glória, com poder, tocará a trombeta de Deus, a 7ª trombeta, e Jesus chamará os mortos à vida, e aqueles que estiverem vivos nesse momento serão transformados, ou seja, o corpo será revestido de incorruptibilidade para ser semelhante ao corpo de Cristo, igual ao corpo dos que morrem e são ressuscitados, e juntos encontraremos Jesus nos ares. E se você acompanha as coisas, as profecias, você sabe que a volta de Jesus, cada vez o quadro está montado para que ele volte. As profecias do Apocalipse estão se montando e hoje muitas delas são notícias nos jornais. O apóstolo diz: não sejais como aqueles que não têm esperança. Eu anseio pelo dia que eu vou ver o meu filho que morreu. Eu anseio pelo dia e creio e tenho certeza absoluta disso na palavra de Deus, que verei o meu pai e a minha mãe na presença de Cristo. Infelizmente muitas pessoas não têm esse consolo, essa esperança, porque não creem em Jesus, não creem na palavra de Deus, não confiam naquilo que está escrito na palavra de Deus, e muitos porque nunca lhes falaram coisa alguma disso, nunca lhe explicaram coisa alguma disso. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? A esperança, irmãos, das pessoas está na ação da igreja de levar esta palavra, esse consolo, essa mensagem às pessoas. Veja ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, e você vai ver o que a palavra de Deus chama de primeira ressurreição, que é essa mesma que eu acabei de ler. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Preguei recentemente sobre escatologia e mostrei a linha do tempo. Algumas pessoas foram ensinadas erroneamente, mas eu aprendi isso no seminário, no livro de escatologia que nos usavam como livro texto, de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E a maioria de vocês sabe isso, a maioria de vocês aprendeu isso através de filmes, através de livros teólogos, através de uma série de coisas na escola dominical da sua igreja. Só existe um problema: não é isso que a Bíblia diz. É só esse o problema, não é isso que a Bíblia diz. Esse mesmo texto que acabei de ler diz que as pessoas serão mortas, serão perseguidas, serão degoladas, estarão vivendo no reino do anticristo, e Jesus voltará depois desse momento,
e as tomará para si. E quando Jesus volta nesse momento, após a grande tribulação, ele vem para implantar o seu reino de 1000 anos na terra. E é por isso que o texto diz que nós reinaremos com ele por 1000 anos. Eu sei que é algo que para muitos que nunca ouviram nada sobre escatologia, nem estão entendendo muita coisa, mas para aqueles que já conhecem, estão ligando os pontos. A ressurreição que acontecerá na volta de Jesus, que a Bíblia chama de a primeira ressurreição, é esse momento em que os mortos em Cristo, as pessoas que entregaram sua vida a Jesus, confiaram nele, entregaram sua vida crendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne, morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos, perdoando os nossos pecados. Esses que morreram com essa fé ressuscitarão no que a palavra de Deus chama de a primeira ressurreição, que ocorrerá na volta de Jesus. Agora tem um problema. E o problema é mostrado por Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Leia esse texto enquanto eu tomo água. O profeta Daniel é um dos profetas que escreveu no seu livro a chave para a compreensão do livro de Apocalipse. E ele, falando dos últimos dias, ele disse isso: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele está falando de ressurreição. Ele está dizendo: muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, os da primeira ressurreição. Compreende? Os da primeira ressurreição, quando Jesus voltar e chamar o seu povo dos túmulos e transformar os que estiverem vivos, esses ressuscitarão para a vida eterna. Mas outros, quem são os outros? O que você acha? Mas os outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Nessa igreja nós não pregamos autoajuda, apesar de que gastamos tempo pregando sobre você ser um vencedor. Gastamos tempo pregando aqui, ensinando a viver de forma a ter uma vida abundante, e isso em todos os aspectos da vida. Isso não é autoajuda, são aspectos da vida abundante que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Mas não pregamos autoajuda, não pregamos aquelas coisas que as pessoas vêm para ouvir e ficarem felizes por ouvirem que elas são importantes, que elas são o espelho da imagem que reflete Deus e tal, essas besteiras. Essa semana no Instagram, pastor Guilherme repostou uma frase que diz assim: não se preocupe quando alguém fala mal de você, porque você é pior do que dizem. E uma vez eu preguei, e o teor da mensagem era: você não presta, nós não prestamos. Teve gente que saiu com raiva de mim da igreja. Mas essa é a grande verdade, irmãos. Nós somos pecadores. A nossa sorte é Jesus de Nazaré. A nossa sorte é Jesus de Nazaré, por tanto amar, dar a sua vida por nós, porque nós somos perdidos em nós mesmos. Nós somos capazes de fazer as piores coisas dessa vida. Só você sabe o nível de pensamentos que você tem, e não coloca em prática porque você é um filho de Deus. E outros colocam em prática, mesmo sendo filhos de Deus. Mas foi disso que Jesus veio nos salvar, morrendo naquela cruz, de nós mesmos. E a palavra diz que muitos ressuscitarão naquele dia para a vida eterna, e o único mérito dessas pessoas era elas terem crido em Jesus, dado a sua vida a Jesus, aceitado Jesus como Senhor de suas vidas.
outros que ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Eu quero que você entenda isso. Vida eterna e vergonha e horror eterno. E se veja na eternidade em um desses dois parâmetros. A Bíblia coloca que alguns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros, que a palavra de Deus chama de segunda ressurreição, ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Veja o que está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto que estou lendo é após os 1000 anos do reino de Jesus. Eu disse que Jesus voltará à terra depois da grande tribulação, ele ressuscitará os seus, nós teremos corpos novos, transformados, e nós vamos reinar sobre as nações da terra por 1000 anos com Jesus. Jesus estará restaurando a terra, para no final entregá-la ao Pai, que descerá para a terra para reinar sobre tudo. Isso está escrito em Apocalipse, e com essas palavras, mas nunca lhe ensinaram isso, tenho certeza. Mas Jesus voltará e reinará por 1000 anos para restaurar a terra, e se vingar daqueles que a destruíram, tomar o sangue dos profetas por vingança. E aí depois disso, vem o trono branco, e esta é a segunda ressurreição. O mar vai dar os seus mortos, as águas vão dar os mortos, as moléculas daqueles que morreram desde a fundação do mundo, desde Adão, se juntarão novamente e ressuscitarão para estarem diante de Deus, diante do trono do Cordeiro, e lá serão julgados pelo que está escrito nos livros. A nossa vida toda, de cada um de nós, está anotada diante de Deus, e seremos julgados, e no final deste julgamento, que não é da igreja, é daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição, diz, serão lançados dentro do lago de fogo. É o que disse Daniel. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Irmãos, pregar isso hoje nas igrejas é dizer assim, nunca mais vem aqui para muitos. Falar de pecado, de inferno, é dizer para a maioria das pessoas que hoje enchem as igrejas, dizer assim, eu nunca mais venho nessa igreja, eu quero ouvir falar de bênção. Mas é o que está escrito nessa palavra, e o meu chamado é pregar essa palavra, e não aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu estou dizendo tudo isso, para que a igreja entenda de uma vez por todas, que ser igreja não é estar aqui aos domingos, ser igreja não é estar na célula, tudo isso faz parte do que é ser igreja, mas Deus criou a igreja porque existe algo acontecendo, existe um projeto acontecendo, se desenvolvendo, existe algo que vai acontecer, o clímax da história,
e aqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que não conhecerem Cristo, aqueles que nunca ouviram de Cristo, aqueles que a igreja não lutou para alcançá-los, aqueles que a igreja conviveu no trabalho, na escola, dentro de sua casa, dentro do seu lar, da sua família, mas não se preocupou em mostrar Jesus a essas pessoas, para que elas pelo menos tivessem a oportunidade de dizer: não quero. Eu ouvi de Jesus, eu até acredito que é verdade, mas eu não quero. Ótimo, ótimo. A escolha é livre para todos nós. Eu escolhi Jesus, você também escolheu, mas muitos vão dizer: eu não quero. Mas elas precisam ouvir, elas precisam serem alcançadas pela igreja com a palavra do Evangelho. A igreja precisa se mobilizar e fazer como o apóstolo Paulo dizia: eu faço-me de tudo para com todos, para de alguma forma poder salvar alguns. Ser igreja não é festa, não é só bonança, não é só bênção. Ser igreja é olhar para fora, é olhar para os perdidos, é fazer estratégias, criar formas, maneiras de atrair as pessoas para Jesus. Você foi criado para alcançar as pessoas, alcançá-las com o Evangelho de Jesus. Alisson estava chamando os jovens para não virem sozinhos. Por que isso? Para ficar lotado aqui? Não, porque a ideia é trazer pessoas que não conhecem Jesus, para ouvirem de Jesus e serem movidas pelo Espírito Santo dentro de sua intimidade, para que a fé brote nos seus corações e elas usem essa fé ou não para dizer: eu quero Jesus ou não quero. A igreja não tem a responsabilidade de se converter por ninguém, ela tem a responsabilidade de pregar, apenas isso. Mas ai de nós, irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho. Você já imaginou o nível de desperdício que é ter uma estrutura como essa que Deus nos deu? Cada tijolo colocado aqui foi com o dinheiro de Deus, porque dízimos e ofertas não pertencem a nós, é de Deus. É Deus que paga e sustenta isso aqui, com o dinheiro que é dele, que são os dízimos e as ofertas. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer que a sua casa seja usada para que as pessoas sejam salvas. Deus quer que a sua casa haja uma estrutura, haja tudo que for necessário para que as pessoas sejam alcançadas. Não é para o nosso conforto, não é para a nossa alegria, é para que os céus se alegrem, porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você foi salvo para alcançar as pessoas. Se nós pensássemos de fato no que é a vida, se nós acreditássemos de fato, assim, não é que não acreditemos, mas se nós estivéssemos nos lembrando do que é a vida, do que é a morte, do que é o que vem depois da morte, da vitória que é você estar em Cristo e da grande maldição que é morrer sem Cristo, a gente não descansaria criando estratégias as mais variadas possíveis para que as pessoas viessem e pelo menos ouvissem falar de Jesus. Eu gosto de dizer isso, porque é verdade. E vou encerrar dizendo isso. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito porque viemos ao culto. E alguns nem se importam de não virem ao culto. Mas quando vimos ao culto, estamos em festa, em louvor, em adoração, com as mãos levantadas e tal, nós assim pensamos: estamos fazendo a obra do Senhor. Não é verdade? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: fazer culto não foi o que Deus nos mandou fazer. E fazer culto não salva ninguém. Jesus estava em um culto no céu. Ele, na sua forma de Deus, como Deus existindo como de fato Ele sempre foi e sempre será Deus, Ele existindo no céu, na morada do Altíssimo, lá há um culto 24 horas por dia em adoração a Ele.
os anjos, os querubins, os serafins, os exércitos celestes, os 24 anciãos e todos aqueles que estão ali se prostram diante dele 24 horas por dia e dizem: Tu és santo, santo, santo. Mas sabe quantos estavam sendo salvos lá? Ninguém. Por que ninguém estava sendo salvo lá no céu? Porque não precisa de salvação lá. E eu quero trazer isso para cá. Estamos aqui hoje, estamos reunidos aqui dizendo ao Senhor: traz mais, pode mandar fogo que tem lenha aqui, pode mandar, eu tenho fome aqui, manda, Senhor, e tá, me apaixonei pelos teus olhos de fogo. Muitos nem sabem onde está escrito isso. Mas sabe por que não precisa haver salvação aqui? Porque é todo mundo crente. Todo mundo crente, igual lá no céu, todo mundo é crente, todo mundo sabe que Deus existe, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, assim como nós aqui. Por isso Alisson disse: vem e traga mais um. Porque só há salvação se houver atitude, se houver ações para que isso aconteça. E Jesus no céu, num culto maravilhoso, talvez o melhor culto que possa existir, Ele olhou para a terra, como a igreja tem que olhar lá para fora. Jesus lá do céu, num culto, Ele olhou para a terra e nos viu perdidos, completamente alijados da glória de Deus, completamente condenados pelos nossos pecados. E Ele pensou: eu preciso fazer alguma coisa para alcançá-los. Aí Ele sai do culto, vem à terra, contextualiza, fala nossa língua, se torna um como nós, e nos fala do reino de Deus, do amor de Deus, do pecado, da justiça, do juízo, morre por nossos pecados, ressuscita, e hoje está aguardando que a igreja continue a obra que Ele iniciou. Fazer culto não salva ninguém, irmãos. Provavelmente, eu nem vou fazer apelo hoje, porque provavelmente não tem nenhuma pessoa que não conhece Jesus aqui. Sabe por que não tem? Porque ninguém trouxe. Fazer culto não salva ninguém. A igreja precisa se organizar e vestir a camisa. Vestir a camisa. Quando a igreja se mobiliza para evangelismo, toda a igreja, sem precisar ser empurrada por ninguém, ela tinha que dizer: onde é que eu assino? Onde é que eu entro? O que é que eu preciso fazer? E às vezes o que a gente vê a igreja programando as coisas para alcançar os perdidos, a maioria não está nem aí, não dá a mínima, porque não conhece, não crê, não se lembra que muitos ressuscitarão para horror e vergonha eterna, porque viveram sem conhecer Jesus. Fique de pé. Que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti, minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade, eu não darei um sono aos meus olhos, até que os teus olhos
encontrem um lugar e eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja neste lugar e eu não darei até que os teus olhos encontrem um lugar e eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja deste lugar. Oh, sim, vem desde os céus, oh, sim, desceste aqui, oh, sim, fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, sim, vem desde o céu, oh, sim, desceste aqui, oh, sim, fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. E faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e Maranata, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Eu queria que você imaginasse essa corda aqui como algo infinito. Como a eternidade. E essa parte branca da corda fosse a nossa vida. Isso aqui tem dois significados. Isso aqui pode significar a história da humanidade, ou seja, desde Adão até a volta de Jesus. Porque na volta de Jesus começa aquilo que a Bíblia chama de eternidade. Desde Adão até Jesus. Imagine essa corda aqui não tendo um fim. Isso é eternidade. Todos que morreram desde Adão estão dormindo no pó. E no dia que Jesus voltar, aqueles que são dele, aqueles que ouviram o Evangelho e disseram sim, ressuscitarão e olharão para o rosto de Jesus e verão os seus entes queridos que também criam em Jesus e começarão a eternidade. Mas como disse, isso pode significar também a nossa vida, desde que você nasceu aqui até o dia da sua morte. Porque muitos, todos que nasceram não viram Jesus voltar ainda, morreram e estão aguardando. Então, isso aqui é a nossa vida do início até a nossa morte. Acontece que a maioria das pessoas, elas dão muita importância a isso aqui, só essa parte, como se essa não existisse. Como disse os saduceus, diziam, não existe ressurreição, ou seja, aqui acaba tudo. Mas a eternidade com Cristo, ou sem Ele. Oi.
a eternidade com Cristo ou sem Ele. Estão aqui. Aqui a gente luta pela vida, pelo sustento, luta pelos sonhos, os projetos, que podem ser os mais variados possíveis, não é? Alguns lutam pela prosperidade, ótimo, maravilhoso. O problema é se esquecer que só temos isso aqui para fazer a vontade de Deus. Só isso aqui. O resto todo é eternidade, onde vai valer o que foi feito aqui. Alguns abandonam Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o chamado de Deus, porque estão buscando coisas menos importantes aqui. E a maioria, que é a porta larga, nem de Deus se lembra, não está nem aí para Deus, porque estão vivendo isso aqui. Mas a palavra de Deus nos mostra uma eternidade. Eu quero te convidar hoje, querido, a olhar para a tua vida, que vai ter um fim com a tua morte ou a volta de Jesus, e te preocupar mais com aquilo que Deus te mandou fazer. Preocupe-se mais, busque mais, dê mais importância, priorize mais aqui aquilo que Deus te mandou fazer. Porque aí o resto é só glória, é só reinar com Cristo. A palavra de Deus diz que nós reinaremos sobre as nações por toda a eternidade. Isso também está escrito em Apocalipse, não te ensinaram. Ninguém vai para o céu vai descer à terra, e nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Mas depende daqui. Como você tem vivido esse pedaço aqui que vai acabar com a tua morte, que pode ser hoje, amanhã, depois, não importa. Meu filho morreu com 4 anos e eu tenho 56 e estou aqui, então ninguém sabe o dia que vai. Faça a vontade de Deus antes que seja tarde. Amém? E a vontade de Deus para a tua vida é que você adore a Deus, desenvolva um relacionamento íntimo com Deus, reconheça Ele como Senhor, como teu Deus, e viva para Ele. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós amemos as pessoas, que nós nos doemos às pessoas, que nós estejamos lutando pelas pessoas. A vontade de Deus é que você olhe para fora desse prédio e veja aqueles que convivem com você, que não conhecem Jesus e que irão para toda a eternidade, para um horror eterno, porque você não se importou, você não fez o que poderia fazer, você simplesmente esqueceu, deixou para lá. Aproveite as oportunidades, as estratégias, tudo que essa igreja fizer ou qualquer outra igreja fizer para alcançar os perdidos, porque é assim que nós vamos alcançar essas pessoas. É criando formas de falar de Jesus, de mostrar Jesus, de trazer Jesus à vida delas. Mas só temos esse pedacinho aqui, só aqui. Amém? Um santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo na eternidade. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor
Aleluia. Pode sentar, querido. Dia 11 e 12 de dezembro, nós vamos fazer o Impulse. Nós vamos pegar os elementos mais marcantes e mais impactantes do EPC. Quem conhece o EPC sabe. E vamos trazer para o Impulse, que vai ser a partir das 4 horas da tarde do sábado até as 21 horas. E no domingo das 8 da manhã até as 11h30. E vamos impactar a vida das pessoas com o evangelho simples de Jesus. Amém? Se você quer alcançar alguém para Jesus, essa é uma grande oportunidade que você tem de trazer um amigo, a família, o pai, a mãe, o irmão, um amigo da faculdade. Traga, é para isso que você existe, é para isso que nós fomos criados, para aproveitar as estratégias. Por isso Paulo disse: eu faço tudo o que for necessário para alcançar alguém para Jesus. Faça isso também, amém? Vamos falar de 2 empreendimentos, como temos feito todos os domingos. E o primeiro é Estúdio Moraes Augusto. É Jéssica, né? É um escritório de arquitetura e interiores. É Jéssica Moraes e... como é o nome do outro? Como? Isaías Augusto. É uma sociedade, eles têm um empreendimento que faz projetos arquitetônicos, executam a obra, acompanham a obra. Se você precisar, procure aqui. Aqui está olha, eu vou dar uma dica para o pessoal aí da imagem, certo? Sempre a parte do contato fica atrás da cabeça do Ibsen aqui. Coloque mais para cima, coloque lá em cima, certo? Outro dia o Alisson teve que mandar alguém afastar para ver o número de celular. Então, o segundo é Daniele Barros, fisioterapia dermatofuncional. Eu não sei nem o que é isso, mas ela já me mostrou umas imagens que faz drenagem e assim, aquelas mulheres, algumas sem condição, saem de lá lindas, maravilhosas, sabe? O antes e o depois. Eu nem acreditei que era por causa da massagem que ela faz, mas ela disse: pastor, tá seca mesmo e tal. Então as mulheres querem ficar bonitas, fale com Daniele, ela vai resolver o seu problema, ok? São 2 empreendedores, 2 mulheres empreendedoras da igreja, Jéssica e Daniele, que estão apresentando aqui os seus negócios, amém? Por que tomamos essa iniciativa? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós fomos criados para recebermos salário. Você sabe disso. Toda a nossa estrutura é para nos formar empregados. Você é gerado e criado para isso, para ser um empregado. O salário que você vai ter vai depender da sua preparação, daquilo que você fez, de como você se qualificou. Mas é um salário. E a maioria das pessoas recebe um salário muito baixo e se contentam com isso e passam a vida inteira só pensando nisso. Então eu incentivo as pessoas a empreenderem, e você pode fazer isso apesar do seu trabalho, que é montar um próprio negócio, é tomar uma iniciativa, é fazer alguma coisa, é pegar matéria-prima, juntar com trabalho, criatividade e transformar em dinheiro. Amém? Isso é empreender. E eu tenho certeza que numa igreja, se 50% dela fosse de empreendedores, a prosperidade chegaria a toda a igreja. Amém? O homem mais rico do mundo na Coreia disse, pelo menos era ele naquela época, ele disse que as pessoas ganhariam muito mais se empreendessem do que apenas se tivessem um emprego. Amém? Não tenha medo de empreender. Se qualifique, faça o que for necessário, empreenda, porque você vai ser muito mais feliz assim. Amém? Por isso estamos mostrando os empreendimentos da igreja. Vamos sempre mostrar e incentivar para que você consuma da própria igreja aquilo que Deus tem colocado como iniciativa aqui. Amém? Hoje eu comprei 10 senhas da feijoada. Paulão perguntou quantas eu ia comprar. Eu disse: a do pessoal lá de casa, são 5. Ele disse: pegue 10.
Peguei. Vou levar para casa se a gente não comer, né? E comer durante a semana, para que nós estejamos mobilizando aqui tudo que estamos fazendo para cumprir os nossos projetos e objetivos, amém? E um deles é você que nos visita, saia por aquela porta, vá lá na sala do lounge, tomar um cafezinho, conversar com o pessoal, tire suas dúvidas e veja Deus fazer grandes coisas na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Pai, obrigado, Senhor, pela nossa grande esperança, que mesmo após a morte, o Senhor mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os impérios, Senhor, sempre dominaram as pessoas pelo medo da morte, pela ameaça da morte, pela ameaça da segurança. E Jesus vem e vence a morte e nos deixa com esse legado de não ter mais medo da morte. Por isso que os cristãos do primeiro século iam para a morte rindo, cantando, adorando, porque a morte foi vencida. E aquele que morre, ele olha diretamente para os olhos de Jesus na ressurreição. Obrigado, Senhor, por essa tão grande esperança, e nos ensina, nos ajuda, nos motiva, nos arranca da inércia, para que nós estejamos levando a quantos nós pudermos essa tão grande esperança guardada em Jesus. Peço a tua bênção sobre cada um, Senhor, que nós estejamos vivendo durante essa semana na tua presença, gozando das tuas bênçãos, das tuas misericórdias, e que o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz, que Deus nos abençoe.